Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre História e Memória, a terceira parte da nossa aula sobre o assunto. Eu vou dividir essa aula em duas partes, porque eu vou tratar hoje do revisionismo e do negacionismo no plano internacional e também no plano interno, no plano nacional da historiografia brasileira. Nós já dissemos que toda a história parte do presente para o passado. Alguns historiadores acreditam que este fato determina uma perspectiva que diz que toda história é história contemporânea. Se ela é feita do presente, é o presente que representa o passado, e a única forma de acessar o passado é essa forma representada no presente. Todavia, a maior parte dos historiadores, ainda que admitam esse nível de subjetividade em acessar o passado, porque não há outra possibilidade da gente fazer história senão do presente para o passado, né? Que é como a memória faz, como a memória procede, mas a memória não está submetida a nenhum escrutínio de objetividade científica que se exige dos historiadores. Mas ainda que muitos historiadores admitam que essa subjetividade é incontornável na atividade do historiador, nenhum historiador, ou pelo menos majoritariamente, os historiadores acham, acreditam, que é o passado que fala desde que indagado pelo presente. Então a gente parte do presente para o passado, mas é o passado que responde através da documentação, das evidências, das provas que a gente encontra no passado, para poder demonstrar que este passado acessado com essas perguntas foi entendido dessa forma e o produto deste passado é essa história, é essa historiografia. Entretanto, há um tipo de acesso ao passado que é um produto distorcido dessa experiência que parte do presente e vai ao passado. E nesse sentido, essa experiência distorcida, longe de fazer a revisão que é incontornável na atividade do historiador, promove um revisionismo. Então, a adição desse sufixo ismo à palavra revisão, ele tem um caráter negativo. Ele tem uma conotação pejorativa na maior parte do tempo. Há situações em que ele nem foi negativo, né? Na historiografia norte-americana, revisionista em relação àquilo que se conhecia sobre a União Soviética, aquilo que era produto da sovietologia, dos Cold Warriors, que eram historiadores ligados ao Departamento de Estado norte-americano. O revisionismo, no caso norte-americano dos anos 60 e 70, é um revisionismo positivo. Mas na maior parte do tempo, a ideia de revisionismo na história é uma ideia negativa. É uma ideia que pressupõe que esse acessar o passado produziu uma distorção. Então a ideia, então nessa perspectiva, o revisionismo é uma espécie de revisão politicamente motivada. Essa motivação política pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Ela pode ser uma disposição do presente que conscientemente visa distorcer o passado, né, e pinça os aspectos do passado que parecem ser os necessários para explicar dessa forma. Às vezes é inconsciente, porque como a memória se transforma e a memória influencia os historiadores que estão no presente pensando o passado, esses historiadores também podem distorcer a sua forma de compreender o passado. E nesse sentido, o revisionismo é um produto distorcido da obra historiográfica. Muita gente confunde revisionismo e negacionismo. Hoje nós temos no Brasil e no mundo uma discussão muito importante sobre o negacionismo, e muitas vezes as pessoas se referem em relação à história como se o negacionismo fosse o revisionismo. Eu queria separar essas coisas, porque eu quero dizer que o revisionismo é um produto da academia, é um produto às vezes de análise que do ponto de vista de alguns historiadores não é a análise mais adequada, né? Mas é um produto que é digno de debate, é digno de controvérsia, é digno de reflexão, às vezes de polêmicas acerbas sobre determinados temas, mas é absolutamente legítimo que ele exista e que produza o debate, porque a gente não pode deixar de desenvolver a historiografia sem fazer esses debates. Daqui a pouco eu vou falar sobre o caráter desse revisionismo da academia e a importância de se debater o revisionismo, inclusive com os revisionistas, né? Com aqueles que chamam os outros historiadores de revisionistas, né? O negacionismo, ao contrário, é uma negação completa, é uma distorção completa, não apenas de hipóteses formuladas no presente, mas principalmente de provas extraídas do passado, ou supostamente extraídas do passado, às vezes até extraídas do passado mesmo. O negacionismo, ele
é um produto de mentes insanas e, na maior parte do tempo, este produto não tem nenhum núcleo racional sobre o qual não se possa debater. E, portanto, eu não vou mostrar aqui nenhuma obra negacionista, muito embora eu tenha algumas e leia essas obras para poder compreender como é que eles raciocinam, né? Ou na linguagem de Pierre Vidal-Naquet, né? É preciso discutir, ele se refere aos negacionistas como revisionistas, daqui a pouco eu vou esclarecer mais isso. Mas ele diz assim, é preciso discutir o que os revisionistas dizem, no caso dos revisionistas dele são os negacionistas, mas não é possível discutir com os negacionistas. Ele deixa muito claro que ele não está disposto a discutir com os negacionistas. Nós temos no Brasil hoje negacionistas em relação ao golpe de 64, a própria ditadura, a ideia de que não tenha havido tortura, isso é um negacionismo. Esse negacionismo não está abrigado na universidade. Não existe nenhum historiador no Brasil que diga que não houve um golpe em 64 e que não houve uma ditadura e que essa ditadura não tenha sido violenta. Não há no Brasil ninguém que pense dessa forma e que esteja na academia. Todos que pensam assim estão fora da academia e o produto do trabalho dessa turma aparece no YouTube e às vezes em vídeos que são visualizados por milhões de pessoas, infelizmente. Então, o negacionismo e o revisionismo são coisas muito distintas. O primeiro livro a tratar dos negacionistas, muito embora o título traga a expressão revisionista, é o livro de Pierre Vidal-Naquet, como eu falei, que é um historiador da história antiga, alguém que estuda a história antiga, e que nos anos 80 é incomodado com o negacionismo que se praticava no seu país, a França, escreveu este livro aqui, que é muito importante, Os Assassinos da Memória, né? O revisionismo na história. Ele tem um ensaio aqui sobre um Eichmann de papel e outros ensaios sobre revisionismo, e todo o livro dele é dedicado a discutir a forma como esse revisionismo, que no caso dele, eu repito, é o negacionismo, aparece na obra de autores como Robert Froissart, que é um ideólogo francês que fez sucesso, é alguém que estimulou o pensamento de extrema direita e que em alguma medida também foi incorporado por setores da extrema esquerda, que pela sua postura antisionista terminou assumindo também uma perspectiva antissemita. Porque uma característica principal do negacionismo é negar o Holocausto, é negar que os judeus tenham sido vítimas do nazismo, é negar que a contabilidade de 6 milhões de mortes pelos nazistas, é negar a responsabilidade de Hitler, é negar que isso tenha sido possível na história e, em contrapartida, afirmar que essa perspectiva só foi admitida e assumida em função da influência dos judeus no mundo. Então, obviamente, que é uma perspectiva distorcida, né? Não apenas antisionista, no caso de setores da extrema esquerda que assumiram isso, são setores absolutamente marginais, absolutamente desimportantes, mas é bom dizer, é preciso a gente dizer que, inclusive, na extrema esquerda se abrigou esse pensamento antisionista, mas ele é, sobretudo, uma característica do pensamento da extrema-direita e dos grupos neonazistas. Não por acaso, esse pensamento negacionista é assumido por correntes neonazistas de supremacistas brancos, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Então, o livro mais importante é esse aqui, o livro de Pierre Vidal-Naquet, que é um dos primeiros livros a tratar do assunto, E ele diz, eu enfatizo aqui, que é necessário discutir com os revisionistas negacionistas, sobre é necessário discutir sobre o que eles dizem, mas não com eles. Mais recentemente, no final do século XX, a historiadora norte-americana Deborah Lipstadt ficou famosa porque o produto do seu trabalho, que não está traduzido para o Brasil, a maior parte dele, ela é responsável por uma cadeira sobre o Holocausto. Ela começou a estudar o negacionismo europeu, e focou na obra de um historiador britânico chamado David Irving. E David Irving tinha um livro muito badalado, muito conhecido, muito divulgado, muito popular,
né, chamado Hitler's War, a Guerra de Hitler. E David Irving dizia, né, em edições diferentes, uma edição de 1977 e 1994, essas edições mudam a perspectiva, ele dizia que Hitler não tinha sido culpado pelo Holocausto e questionava a, a, a quantidade, a contabilidade de mortos produzidos pelo nazismo. Então, Deborah Lepstead começa a escrever sobre o assunto, escreve um livro chamado Denying the Holocaust, Negando o Holocausto, e depois ela é processada por David Irving, e este processo fez com que a Deborah Lipstadt escrevesse um livro chamado Negação, que se transformou em filme, é um belo filme que está disponível aí em algumas plataformas, e neste livro e no filme Negação, ela narra a guerra travada nos tribunais ingleses, porque o David Irving processa a Deborah Lipstadt por calúnia e difamação. E há um caso aí muito curioso, porque neste processo aí a história termina sendo submetida à sala de julgamento, a uma decisão da justiça. Nenhuma história pode ser submetida a isso. Aqui, neste caso, é porque a historiadora foi processada. E a linha de defesa adotada, né, pelos advogados que defenderam Deborah Lipstadt, resolveu que o mais importante era provar que o Holocausto tinha acontecido, e há uma equipe imensa contratada, inclusive do historiador Richard Evans, um historiador importantíssimo, que tem uma belíssima trilogia sobre o nazismo, e essa equipe vai demonstrar que tudo aquilo que se disse sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra, sobre a responsabilidade direta dos nazistas e de Hitler, inclusive, no assassinato, no Holocausto, na Shoah, ela podia ser provada objetivamente. Então a história está retratada aqui neste livro, mas é uma prova que os negacionistas eles sobrevivem. O David Irving continuou produzindo, ele foi condenado, né? Foi condenado. A Deborah Lipstadt, que tinha sido acusada, foi inocentada. Isso foi uma grande vitória para a história, grande vitória para o povo judeu, já que um negacionista foi derrotado nos tribunais porque tentava provar que a tese, a perspectiva de que os nazistas tinham sido responsáveis era uma coisa fajuta que não se sustentava pela história. Então isso foi muito importante, e esse é o segundo episódio de negacionismo. Os grandes temas do revisionismo, eu vou voltar para o revisionismo, os grandes temas do revisionismo, eles começam principalmente em relação à questão do Holocausto, a questão da Segunda Guerra Mundial e a questão da responsabilidade dos nazistas. Então, saindo desse ambiente negacionista, assumindo a perspectiva de Pierre Vidal-Naquet, de que nós devemos discutir as teses negacionistas, mas não devemos discutir com os negacionistas, porque não há núcleo de racionalidade que permita a gente vencer nenhum debate, porque não é um debate feito nas bases da ciência, é um debate irracional, um debate completamente fora das estruturas e métodos adotados pelo conhecimento científico. No caso dos revisionistas, há uma série de debates que estão presentes na historiografia contemporânea mundial e que moveram intelectuais dos mais prestigiados, dos mais importantes. Um primeiro momento dessas teses revisionistas, que elas sim surgem na academia e ensejam debates, ele tem a ver com a questão do nazismo, na perspectiva do fascismo e do nazismo, na perspectiva de historiadores como o italiano Renzo De Felici, autor deste livro aqui importantíssimo, Explicar o Fascismo, que não é exatamente um livro revisionista, tem elementos assim que você pode questionar, tal, mas não é um livro revisionista. O Renzo De Felici escreveu a biografia mais importante de Hitler, e Renzo De Felici e os revisionistas que lhe seguem, a certa altura começou a assumir a ideia de que a historiografia sobre a revolução, sobre o fascismo italiano, ela tinha sido produzida sobretudo por antifascistas. E por ser um produto do antifascismo, essa historiografia era, do ponto de partida, já questionável, porque era uma historiografia
antifascista. Então não tinha objetividade para entender o fascismo, né? Claro que isso é uma perspectiva que causou uma celeuma, que causou uma polêmica na Itália e no mundo, e vive sendo debatida em diversas partes do planeta ainda hoje. Mas a celeuma mais importante aconteceu na Alemanha, nos anos 80, quando o historiador Ernest Nolte, autor deste livro aqui, né, A Guerra Civil Europeia, e autor de um texto, não é esse livro que provoca exatamente a polêmica, mas um texto chamado O Passado que Não Quer Passar, que está publicado no Brasil, na Revista de Estudos Históricos da Fundação Getúlio Vargas. Nesse texto, O Passado que Não Quer Passar, Ernest Nolte defende a ideia de que antes dos nazistas, os bolcheviques tinham produzido tudo aquilo que reapareceria depois no nazismo, no fascismo e no nazismo, sobretudo. Os campos de concentração, a violência contra a sua população, que supostamente os bolcheviques e o Partido Comunista teria sido ainda mais genocida do seu povo do que os alemães, né? Toda a técnica de propaganda. Então, o que Ernest Nolte vai fazer é tentar justificar o nazismo pela existência do bolchevismo, né? Dizer que o nazismo só existe porque existiu o bolchevismo, já que o nazismo e o fascismo é uma resposta ao bolchevismo na mesma proporção de violência que vinha sendo praticada desde que a Revolução Russa de 17 tinha se estabelecido na Rússia e depois criado o império que era a União Soviética. Essa tese gerou uma imensa polêmica na Alemanha. Essa polêmica ganhou uma resposta imediata do filósofo Jürgen Habermas, que escreveu um artigo, Tendências Apologéticas, né? E essa celeuma teve várias partes e contrapartes, e o debate acerbo. O artigo de Habermas também está publicado no mesmo número da Revista de Estudos Históricos, que tem um artigo de Nolte. E essa polêmica, conhecida como querela dos historiadores, ou Historienkriegszeit, né, do alemão, ela é uma querela importantíssima para a gente compreender como é que a historiografia opera, os debates que são feitos e as perspectivas que são assumidas de sua parte mais crítica e de sua parte revisionista. No caso de Renzo De Felice e de Ernest Nolte, eles são revisionistas, não são negacionistas, né? Claro que existe uma linha tênue entre o revisionismo e o negacionismo, mas é sempre bom a gente demarcar essa diferença, já que os negacionistas não comportam núcleos racionais na sua abordagem e, portanto, não se pode debater com eles. Com os revisionistas, entretanto, é necessário, é importante, é indispensável que se debata com eles, inclusive. Então, esse debate foi feito na Alemanha. Na década de 80 surge uma outra polêmica, um outro debate muito importante sobre o revisionismo, que tem a ver com a obra de François Furet, né? A luz está atrapalhando um pouco. François Furet, pensando a Revolução Francesa, né? E François Furet, que não era um historiador conhecido por ser estudioso da Revolução Francesa, começou a abordar o tema na perspectiva revisionista, que dizia que toda a historiografia construída sobre a Revolução Francesa assumia um ponto de vista que justificava a Revolução Russa pela Revolução Francesa. Essa linha de continuidade entre a Revolução Burguesa, que seria supostamente uma fase da história, e a Revolução Francesa, que seria uma outra fase da história, ela justificaria tudo aquilo que se construiu no século XX em torno de uma ilusão, a ilusão do comunismo. François Furet tem um outro livro chamado O Passado de uma Ilusão, que rivaliza com o livro de Eric Hobsbawm, Era dos Extremos, na abordagem do século XX, e nessa altura é muito menos conhecido. Mas só para se ter uma ideia, o livro de François Furet impediu que o livro de Eric Hobsbawm entrasse na França por 10 anos. Impediu porque muitos franceses diziam que aquele livro era a explicação completa e final do século XX, o de Furet. Enquanto de Hobsbawm seria foi o Pierre Nora que disse isso, uma ideologia anacrônica do ocaso, da debacle, de uma perspectiva que tinha sucumbido no mundo. E aí o debate entre François Furet e Eric Hobsbawm ganha, em relação à Revolução Francesa, uma resposta brilhante de Eric Hobsbawm neste livro aqui, né, Ecos da Marselhesa, em que Eric Hobsbawm demonstra que
A perspectiva de Fourier é uma perspectiva revisionista, é uma perspectiva insustentável, é uma perspectiva que é o produto da transformação do próprio Fourier, que tinha sido um militante da esquerda nos anos 60 e 70 e que, tendo rompido com a esquerda, quando vai fazer a sua autocrítica, quando vai fazer o balanço da sua própria vida, esposa teses que são, do ponto de vista da abordagem historiográfica, da história em si, da história e acontecimento, insustentáveis. E este livro de Hobsbawm é um primor de polêmica política. Além do debate sobre o revisionismo na Itália, na Alemanha e em torno da Revolução Francesa, há debates importantíssimos que há em várias partes do mundo. Na América Latina tem debates fundamentais. Na Argentina tem debate importante sobre a tese dos dois demônios, que eu vou falar na segunda parte dessa aula. Assim, países que tiveram passados traumáticos, eles têm batalhas de memória que terminam repercutindo no terreno da história. Este é o caso de Portugal e da Espanha. Neste país, em Portugal, na Península Ibérica, como um todo, mas especialmente em Portugal, depois da Revolução dos Cravos e de todo o processo que se abriu de restauração, depois do 25 de novembro de 75, que para uns é uma contra-revolução, para outros é uma revolução democrática que impede que os comunistas instaurem um totalitarismo. Esse debate é aberto, é um tema muito polêmico. Criou um tipo de revisionismo em relação ao salazarismo, que é combatido sobretudo pelo historiador português, que é também um estudioso do franquismo espanhol, o historiador Manuel Loff, que tem vários livros publicados sobre o assunto. Este é um dos mais importantes aqui, na companhia de Felipe Piedade e Luciana Sotelo. O Manuel Loff, que é autor desse Nosso Século é Fascista, e o Manuel Loff dá um combate mais importantes, abnegados, a sobrevivência do revisionismo, que procura tratar o salazarismo como uma espécie de regime autoritário, mas um regime normal, quando a historiografia, até determinado ponto, admitia, assumia que o salazarismo tinha sido uma espécie de fascismo genérico. Então, esse debate sobre se o salazarismo é fascista ou um governo autoritário, conservador, católico, não fascista, ele é um dos debates que alguns autores localizam como o cerne, o ponto mais importante da abordagem dos revisionistas, que querem tirar o salazarismo desse lugar de fascismo que a historiografia que se seguiu à queda do regime em 74 construiu. Na Espanha, da mesma forma, mas com características um pouco distintas, já que a transição espanhola, diferente da portuguesa, onde houve uma revolução na Espanha, é uma transição pactuada, é uma transição negociada. Então é uma memória muito mais difícil de ser disputada, inclusive porque na Espanha houve uma guerra civil entre 1936 e 1939, e essa guerra civil fez com que as políticas de memória na Espanha nos anos 70, final dos anos 70 e dos anos 80, especialmente a política de 77, elas carregam em si uma perspectiva de esquecimento, de enterrar o passado e de impedir que esse passado seja representado nas memórias mais fortes, nas memórias das vítimas da guerra civil e da ditadura franquista, e na memória da historiografia crítica, ou na história, ou no produto da historiografia crítica, que tenta representar essa Espanha franquista também como uma espécie de fascismo genérico. Então, esse debate sobre revisionismo e negacionismo, história e memória, é um dos debates mais importantes, um dos debates mais necessários para a gente fazer, para a gente compreender a relação entre a história e a memória e as formas possíveis de distorcer o passado.